Bom, pessoal, no primeiro vídeo a gente viu a diferença entre substância e mistura, as classificações e como diferenciar as misturas no que é importante, que é os seus pontos de fusão e ponto de ebulição. Nós vimos as misturas especiais, né, azeotrópica e iotética, é importantíssimo você saber elas e exemplificar elas. Porém, agora nós vamos ver como que separa essas misturas, tudo bem? Então, primeiramente, eu vou dar um esboço de tudo que possa cair dessa parte de separação de mistura. Então, vamos começar com o mais simples. Sólido com sólido. Bacana, tá aí todos os processos que pode cair. Como catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização, dissolução, enfim. Todas essas aqui eu não vou falar, porque eu vou especificar alguns, os mais importantes. Então, não vou falar aqui. Segundo processo, sólido com líquido. O sólido com líquido nós temos aí, ó, decantação, centrifugação, filtração simples e a vácuo. Então, outro tipo de característica. É importante você anotar isso aí, você ter uma visão ampla, para que você possa fazer exercícios. Isso aqui, você fazer uma nota de rodapé com todos esses processos e fazer exercício é muito importante. Líquido com líquido, decantação, gás com sólido, decantação e infiltração. Ainda tem mais um pouquinho, ó, sólido com líquido, evaporação e destilação, líquido com líquido, destilação fracionada, beleza? E por último, gás com gás, que é a liquefação e a dissorção. Pessoal, então nós vamos começar aí, ó, pelo mais simples, tá? Qual que é o mais simples? Catação. Catação antigamente era muito utilizado quando a gente catava, quando a vovó, principalmente, ensinou os seus netinhos, as suas filhas, a catar impurezas como pequenas pedras, como pequenos feijões estragados no feijão ou no amendoim ou em qualquer tipo de grãos, tá? Mas hoje não é muito utilizado não, tá? É um método bastante rudimentar, ou seja, muito antigo, que hoje em dia não é tão usado porque hoje os alimentos já são bem mais escalados, né? Então não tem esse tanto problema. Porém, tá aí, catação é um dos exemplos de separação de mistura, beleza? Peneiração, super fácil. O que pode cair é outro nome dele, que chama tamização, né? Então, tamizar é peneirar, tamização, peneiração, tá? Então, o que é a peneiração? Isso é fácil. Usado demais, por exemplo, na construção civil, que você tem que separar a areia de pequenos grãos para grandes grãos. Por quê? Porque se você faz uma viga, por exemplo, com grandes grãos e pequenos grãos, vai dar entrada para o ar, para a água. E isso vai fazer o quê? Que ao longo do tempo a parede se rache e tem alguns problemas, tá? Então, a peneiração é usada para separar constituintes de partículas de dimensões diferentes através de peneiras. Industrialmente utiliza conjunto de peneiras superpostas para que separem diferentes granulações. Então tá isso aí, é fácil, né? A gente usa muito a peneira, a gente usa muito para descascar amendoim, para colocar processo de secagem. Isso na roça, né? Quem mora na roça ou já morou, sabe o que eu estou falando. Bom, o outro processo é ventilação, simples, simples, simples. Você vai precisar de um fluxo de ar, um ventilador, um secador de cabelo, enfim, para separar coisas que são tão leves que possam ser levadas para o vento, e a outra, lógico que não. Então, por exemplo, você vai separar essa parte aqui da castanha, no caso do amendoim, vai gerar tanto resíduo, tanto resíduo, tanto resíduo, que se você jogar no lixo, no chão, aliás, vai dar um volume imenso. Então é melhor você pegar ele do canto, quando acaba um jogo de futebol, por exemplo, e colocar um ventilador, um fluxo de ar para poder sair, ou você sopra. Hoje a maneira mais fácil de descascar amendoim é você descasca rapidamente na mão e vai na peneira, peneirando e já jogando em cima e soprando. Pessoal, na levigação, o que acontece? A água corrente arrasta os componentes menos densos e o mais denso deposita no fundo do recipiente. É usada para separar areia e ouro, porque a areia é menos densa, é por isso que é arrastada pela água corrente. Então você tem essas bateias aqui, olha que show. E vai passando na beira do rio, né, que tem muita lama, que tem muita areia. Isso é lavado rapidamente com a água. E se tiver algum metal, vai ficando nessa bateia. Aí eles pingam mercúrio, e ao pingar mercúrio, o sol vinha e refletia e ficava uma
faiscava de longe, era aí que identificava o ouro. Por isso que falam que o ouro brasileiro é um ouro de faiscagem, porque jogava muito mercúrio, né, para poder identificar esse ouro. Então essa é a levigação. Olha, um nome bem diferente, né, mas é um processo bem simples, muito parecido com a peneiração. Beleza? Na parte da decantação, pessoal, você tem que um funil. Esse funil ele é chamado funil de decantação ou funil de bromo, tá? Para que ele serve? Primeiro, o mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima, isso é lógico. Abre a torneirinha, escorre todo o líquido verde, ó, percebe? Quando esse líquido passar por aqui, você fecha e separou os dois. Então isso aí é fácil, né? Isso aí é simples, acontece isso demais. E pode ser feito em duas etapas. Verse lentamente a mistura em outro frasco. Com o auxílio de um sifão, transfere a fase menos densa. Se não tiver no funil, você pode, né, grosseiramente tombar a parte mais leve. E a parte mais leve vai sair. Ou com o auxílio do sifão, que aqui é uma mangueirinha que você puxa o ar e automaticamente o líquido que está mais em cima sobe. Tá? Então isso aí é fácil. Outro tipo de decantação, vamos aqui, no laboratório para mistura de líquidos immiscíveis usa o funil de bromo, também conhecido como funil de decantação ou funil de separação. Então tá aí, bacana. Aí no sistema formado por água e óleo, por exemplo, a água pode ser mais densa. Localize na parte inferior do funil e escoada, abrindo as torneiras do modo controlado. Pode-se ainda usar o princípio de decantação para separação de mistura sólido e gás na câmara de poeira. Então isso aqui é simples, nada que se possa passar por alguma coisa importante. Agora a filtração, primeiro você precisa de um papel de filtro, onde você tem um tamanho que passa água, mas não passa o pó. Por exemplo, fazer aquele café bacana, né? É um processo que a gente usa muito, então é só para separar o sólido do líquido, né? Ou a suspensão que está aqui, que forma com a água quando você coloca aqui. Beleza? Não confunda isso com chá, tá? O chá, quando você coloca a folha, você está fazendo uma extração, você está extraindo do chá aquele sabor, aqueles princípios ativos. Aqui no caso é a filtração. A extração, ela é para chás, tá? Quando eu tiro quando eu coloco uma casca de molho para soltar aquele sabor, então isso é uma extração. Filtração não. Filtração eu estou separando o sólido do líquido e pronto, acabou. Beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma das outras muitas técnicas utilizadas no laboratório de química, a filtração. A filtração é uma técnica de separação física que a gente usa para separar uma mistura heterogênea de sólido e líquido. Ou seja, um sólido que não está solubilizado em água, por exemplo. Usando o quê? Nitrato de prata e cloreto de sódio. Que eles formam um sal bem característico de coloração branca, meio acinzentada, que é o cloreto de prata. Na hora que a gente coloca uma pequena quantidade que seja de cloreto de sódio no nitrato de prata, já dá para ver na hora a formação do cloreto de prata. E vamos fazer também a filtração de hidróxido de ferro 3, que a gente vai conseguir formar misturando o NaOH e cloreto férrico. Então, a gente tem aqui o cloreto de prata e o hidróxido de ferro 3. Primeiro, vamos usar cloreto de prata para filtração simples. Primeira coisa, o papel de filtro. A gente vai usar o de faixa preta mesmo, porque não tem necessidade de pegar o de faixa azul. Tem outro detalhe ainda. Vou pegar outra folha para demonstrar. O papel de filtro ele pode ser dobrado de duas maneiras, principalmente. A dobra, que é a mais comum, você dobra no meio, depois você dobra no meio de novo. Depois você abre assim, que é a que a gente vai usar, inclusive, então eu já vou deixar ele aqui. E a dobra pregueada, você dobra assim
Depois você dobra assim. Você vai dobrando ele sempre ao meio. E para que ela serve? Está vendo que no caso da dobra simples, na hora que a gente abre, fica essa superfície, mas aqui fica um pedaço do papel que é meio que desperdiçado. No caso da dobra pregada, na hora que você abre o papel, ele tá todo dobradinho, ou era para ficar. E na hora que você coloca ele aqui, ele vai ter um maior aproveitamento. No caso, ela teria que ser usada num funil maior, né? Porque esse aqui, na hora que você coloca, ela fecha o espaço todo. Aí não daria para filtrar. Mas a gente vai usar a simples. E outra coisa importante. Dá para ver claramente que o papel ele não fica aqui por si só. Então aqui, no caso, todas as duas soluções são aquosas. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai umedecer o papel com água. Se elas estivessem dissolvidas em qualquer outro solvente, seria com esse solvente que a gente umedeceria ele. Prontinho. Agora que o papel ele já está aqui fixado no funil, a gente vai filtrar. Para isso, precisa de um bastão de vidro. Deixa eu dar uma mexidinha no sólido aqui. Depois, segurar desse jeito e virar o becker. Esse sólido que sobrou, a gente vai tirar usando psita. Usando o mínimo de água possível para solubilizar o mínimo possível do seu sólido. Depois pode passar um pouco de água aqui no bastão também, para tirar o que for grudado dele. Isso é o que seria chamada transferência analítica. Então, depois de esperar um tempo, quando você vê que já está parando de pingar aqui o funil, você já vai ter separado bonitinho a sua fase líquida e a sua fase sólida. E essa é a filtração simples. A evaporação, que é o processo mais simples que tem no Nordeste, que é a obtenção do sal da água do mar. Você coloca em tambos, em coisas bem superficiais, né, para que o sol venha e bate e evapora essa água, ficando só o sal. Esse sal aqui, olha, é extremamente duro e resistente. Depois ele tem que ser refinado e tal, né, para ele ganhar aquela cor mais cristalizada, mais bonita e tornar comercial. Então você tem um processo aqui de evaporação, tá? É o método de separação de misturas sólido-líquido por evaporação do solvente, também conhecido como cristalização. Em recipiente aberto, simplesmente permite que o solvente evapore, deixando o sólido. Nas salinas, o sal é obtido a partir da água do mar através desse processo. Então nós já vimos isso. E por último, pessoal, nessa videoaula a gente vai ver centrifugação, tá? O que é centrifugação, pessoal? É acelerar a decantação por um processo de que vai colocar numa máquina de centrífuga, tá? Nós vamos ver aqui pelo desenho. Então você vai ver, ó, ela vai girar em alta velocidade e a força centrífuga ela vai empurrar essa parte sólida para baixo, tá? Ou seja, essa parte, isso é usado, sabe aonde? Exame de sangue, onde separa o plasma dos elementos configurados do sangue, aquela parte vermelha. O plasma ele é incolor porque só tem água e sais minerais. Então separa através disso aqui, ó. Se você for esperar o sangue separar por decantação, o sangue ele vai coagular, ele vai apresentar mau cheiro e não vai fazer isso, vai demorar muito. Outro processo que acontece isso muito é a obtenção da manteiga. Você coloca o leite, centrifuga e aí o óleo, aquela manteiga fica em cima e a parte da água fica embaixo, também formando centrifugação. Outras curiosidades, hein? Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficar aqui e antes de partir para a destilação simples e fracionada, que é o mais importante, a técnica da sublimação, que tem falado muito hoje em dia. A sublimação, pessoal, é nada mais do que
quando um sólido passa para o estado gasoso imediatamente. Isso acontece em 3 substâncias: iodo, enxofre e naftaleno, que é aquela naftalina para tirar cheiro barato, para expulsar as baratas, né? Mas o mais importante é que hoje está usando a impressão de camiseta. Uma impressora especial é preparada com um desenho e uma folha de papel, e através de uma presa térmica a tinta sublima, ou seja, ela passa do sólido, aí vai para o gasoso imediatamente, e toda a parte de tinta fica na camisa, por exemplo, aqui representado aqui, aí fica bem bacana. Isso é uma técnica de separação, né? Porque a gente chama de sublimação. Beleza, pessoal? Filé. Então essa aqui é a destilação simples, que a gente vai começar em outra aula e tudo, porque o processo aqui é lento, o processo é tranquilo. Beleza? Eita, tá bom. Então ficamos por aqui. Um grande abraço e já já nós vamos encontrar aí com destilação simples. Até mais.